Bom dia, bom dia! Uma sexta-feira iluminada para vocês. Então, hoje nós vamos para a nossa disciplina de matemática na página 111. Então, nós já falamos, de tabelas, de gráficos e hoje nós vamos falar dos dois ao mesmo tempo, gráficos e tabelas. Os gráficos e as tabelas podem ser usados para registro de leitura de informações. Observe como os alunos apresentaram os registros dos objetos utilizados nas brincadeiras no horário do recreio. Aqui nós temos aqui uma imagem bem legal, não é isso? Olha só esse gráfico aqui, ó. Então aqui, aqui tem vários, o modelo do gráfico aqui, ok? Gráfico, tabela. Então, o que nós podemos observar aqui? Nós fizemos uma lista e uma tabela. Então, aqui temos aqui uma lista, brinquedos, ou seja, brinquedos e a quantidade de brinquedos, Aqui temos aqui, nós fizemos um gráfico. Então, o segundo aqui, o menino e a menina, fizeram aqui já um gráfico. Os primeiros fizeram uma tabela e o segundo aqui fizeram um gráfico. Para cada situação a seguir, preenche a tabela e o gráfico. Ou seja, aqui nós temos aqui uma imagem. O que nós temos aqui nessa imagem? Temos tesoura, temos cola, temos apontador e lápis. Aqui na frente nós temos uma tabela. Ou seja, a cola. Que quantidade de cola? Vamos preencher a tabela com a quantidade. Então, vamos contar a quantidade de cola e escrever a quantidade de tesoura e escrever a quantidade, é o número, tá bom? A quantidade de apontador e de lápis. Já o gráfico, nós vamos pintar. Na tabela, nós vamos escrever os números e no gráfico, nós vamos pintar a quantidade. Ou seja, lápis foram quantos? 6. Então, quantos quadrinhos nós vamos pintar no gráfico? 6 quadrinhos. O apontador foram quantos? 5. Então, quantos quadrinhos nós vamos pintar no gráfico? A tesoura. Quantas tesouras? 5. Então, quantos quadrinhos nós vamos pintar no gráfico? 5 quadrinhos. A cola. Quantas colas temos aqui? 4 colas. Então, quantos quadrinhos nós vamos pintar no gráfico? Então, nós podemos observar que aqui nós trabalhamos o quê? Tabela e o gráfico. Ou seja, a tabela nós vamos contar e colocar e escrever a quantidade. E já a tabela nós vamos pintar o gráfico, ou seja, cada quadrinho para representar um objeto. Na questão B, nós vamos seguir da mesma forma. Na questão C também, na D, na E, então, todos do mesmo modelo. Vocês irão preencher o gráfico e a tabela, ok? Na questão A, B, C, D, E. Já na página 214, 114. Os gráficos representam informações que podem ser obtidas por meio de pesquisas. Então, o professor o ajudará a fazer uma pesquisa para saber em que mais aniversariante na nossa aula, na nossa sala de aula. Para isso, ele perguntará quantas pessoas fazem aniversário em cada um dos meses e você completará essa tabela. A tabela a seguir. Então, aqui nós temos aqui aniversariantes do segundo ano. Então, quantidade de aniversariantes. Então, temos aqui o mês de janeiro e o mês de dezembro. Na tabela, algum mês em que nenhum aluno faz aniversário, com esse valor é representado. Em qual mês há mais aniversariantes? Quantos aniversariantes há no mês em que estamos agora? Que mês estamos agora? O mês de agosto, mês 8. Qual mês tem a menor quantidade de aniversariantes? Como nós vamos responder essa questão? Olha só, Tia Ju vai pegar a data de nascimento de cada um de vocês, vou preencher e vou colocar no grupo, ok? Então, vocês irão pegar no grupo o nome, dos alunos e a data de nascimento para que vocês possam preencher essa tabela, ok? A questão é
Represente os dados da tabela em um gráfico, ou seja, janeiro. Quantos alunos tem em janeiro? Tia Ju vai dar um exemplo. Se na tabela que Tia Ju der para vocês ter 2 aniversariantes no mês de janeiro. Então, quantos quadrinhos nós vamos pintar em janeiro? 2 quadrinhos. E em fevereiro, Tia Ju? Não, em fevereiro não tem nenhum aniversariante. Então, nós vamos pintar o gráfico? Não, nenhum. Por que nós não vamos pintar? Porque não tem nenhum aniversariante no mês de janeiro, ok? No gráfico, como foram representados os meses em que não há aniversariantes? Sem pintar, ok? Porque se não tem nenhum, então não devemos pintar nenhum quadrinho. Da mesma forma, vamos aqui para a questão 3. O seu professor fará uma pesquisa para descobrir a cor favorita dos alunos da sua turma. Somente uma vez. Depois, construa uma tabela ou um gráfico com essas informações. Da mesma forma, a Tia Ju vai enviar para vocês, tá? A quantidade, a cor dos alunos, a cor preferida. E vocês irão responder essa questão aí de acordo com a resposta aí que a Tia Ju vai dar para vocês, ok? Na questão 4, vamos dividir em turma em grupos. Cada grupo ficará responsável por escolher uma pergunta feita, né? Por exemplo, qual a cor, a fruta? O esporte é a disciplina preferida da turma. Represente os dados coletados pelo seu grupo em cada tabela ou um gráfico. Essa questão aqui, nós vamos fazer ela, tá? Quando a gente fizer a videoconferência, ok? Aí, essa questão aqui, nós vamos dividir os grupos. Aqui nós vamos aqui. Qual foi o tema escolhido? Houve alguma opção que não foi votada? Qual? Qual foi a opção mais votada? Qual foi a opção menos votada? Existe outro tema com o qual vocês gostariam de trabalhar? Qual? E na questão 5, temos aqui um gráfico de uma pesquisa realizada de uma sala de aula de Caio. Ele representa o número de aniversariantes em cada mês do ano. Então, aqui nós podemos observar que nós temos um gráfico de janeiro a dezembro. E o gráfico que está correspondendo aqui à quantidade. Observando o gráfico, é possível saber que os alunos fazem aniversário no mês de janeiro? E o que vocês acham? Sim ou não? Sim, em setembro, não é isso? Em qual mês há aniversariantes? Em qual mês há aniversariantes? Não há nenhum. Aqui, qual é o mês aqui que não tem nenhum quadrinho aqui pintado? O mês de outubro. Por meio do gráfico, é possível saber quantos alunos há na classe de Caio? Sim. Como nós vamos saber? Nós vamos contar a quantidade que vai dar no total de 28 alunos. Então, é possível? Sim. Já na questão D, preencha a tabela a seguir com as informações do gráfico. Vamos ver. Janeiro. Temos que quantidade de janeiro? 2. Então, qual número você vai escrever aqui? 2. Fevereiro. Temos quantos? 1. Então, qual numeral você vai responder aqui? 1. E assim vocês irão responder o restante do gráfico aí até chegar em dezembro. Por exemplo, outubro. Outubro não teve nada. O que vocês vão fazer? Responder o 0, porque não teve aniversariante no mês de outubro. Então, tenha um dia lindo, abençoado por Deus, um final de semana aí iluminado, ok? Então, um beijo, fiquem com Deus e boa prova, que daqui a pouco vocês irão receber, tá? Beijo, bye, bye.